para já abraçamos a análise das principais medidas anunciadas pelo Governo neste primeiro dia de debate do programa do Executivo na Assembleia da República. Em estúdio temos Augusto Mateus. Professor, boa tarde, muito obrigado pela presença. Começamos por este imposto extraordinário anunciado hoje pelo Primeiro-Ministro. É imprescindível? Quer dizer, olhando para os primeiros dados consolidados da execução orçamental do INE, revelados no ontem, quadro daquilo que é a maneira de olhar para os dados de acordo com o que está estabelecido no memorando de entendimento e na Carta de Intenções, o exercício que o Governo fez foi um exercício de criar as condições para não falhar. E, portanto, fez as contas em relação a ajustamentos que tinha que fazer pelo lado da despesa e pelo lado da receita, no quadro que nós conhecemos, que é um quadro em que a economia portuguesa está em recessão e, portanto, não conta com o crescimento económico para o reequilíbrio orçamental. E, portanto, há aqui dois aspectos que me parecem evidentes. O acerto do lado fiscal tem a novidade de ser um acerto extraordinário e, portanto, não continuado. Não se trata de um aumento de impostos, trata-se de um imposto, de uma contribuição extraordinária. Na lógica que o Ministro das Finanças explicou, penso que bem para quem tem sensibilidade técnica, talvez para quem não tenha não seja tão claro, mas o Governo fez cálculos sobre o que precisa de ajustar do lado de ter mais receita, do lado de ter menos despesa e prepara-se agora para traduzir isso em medidas concretas. Também pude ouvir o Primeiro-Ministro explicar a dimensão do montante e não a forma e, portanto, a estimativa é cerca de 50% do subsídio de Natal, que eu espero que seja distribuído de forma correta, pedindo mais a quem tem mais e pedindo menos a quem tem menos. Tenho insistido aqui ao longo das nossas conversas de que deveria haver um limite, eventualmente um salário mínimo e meio, em relação ao qual não se deveria tocar, para garantir que efetivamente as pessoas com menor rendimento, com menor poder, enfim, mais vulneráveis, não eram afetadas por estas medidas. O Governo pode vir a fazer isso, definiu o salário mínimo, digamos, como base, não me parece mal, podia ser um bocadinho mais, como eu tenho insistido, mas não me parece mal, e espero que, digamos, como foi dito, haja uma incidência sobre a incidência de rendimentos de IRS e ela possa ser um pouco progressiva para distribuir de forma mais significativa os sacrifícios. Por outro lado, o corte na despesa não pode ser avulso, não pode ser feito por fogachos, tem que ser feito, ao contrário deste imposto, tem que ser um corte definitivo. Portanto, ou seja, é preciso cortar na despesa pública de forma definitiva, porque é preciso rebalancear o papel do Estado até para haver crescimento económico. Portanto, eu diria que continuo à espera, digamos, do ponto final, isto é preciso esperar pela forma concreta como as medidas são tomadas, pela forma concreta como o que está no memorando de entendimento e na Carta de Intenções é levado à prática. O receio que tenho expresso é um receio de precipitação, mas aqui eu creio que, digamos, o Governo é claro no que propõe, claro que é essencial ligar a austeridade com crescimento e também para mim claro com, digamos, numa base de experiência, quer académica, quer de exercício de cargos de políticos, 2 anos como Ministro, é claro que o Governo está a aproveitar, diria bem, eventualmente, se tiver depois boas medidas, está a aproveitar a possibilidade de fazer já aquilo que é mais antipático para depois poder fazer o que é um pouco mais simpático. Professor, deixe-me colocar aqui uma questão. Se fosse Ministro, tomaria uma decisão semelhante com esta, na atual conjuntura? Eu acho que é importantíssimo o tema da confiança, que esteve presente no debate. É importantíssimo o falar verdade, do ponto de vista de não esconder aquilo que se quer fazer e de esclarecer as pessoas de que é isso que vai ser feito por um conjunto de razões. Eu insisto que me parece absolutamente essencial que Portugal cumpra os objetivos que aceitou do ponto de vista do programa da ajuda financeira. Para mim, o programa é mais exigente porque demorou muito tempo a ser montado e a ser pedido.
país demorou muito tempo numa estratégia sem sentido, nem possibilidade de ter sucesso, agravou dificuldades e, portanto, nós temos aqui, digamos, um período que deve ser minimizado, mas que nunca será muito curto de austeridade. Se eu tomava esta medida, eu creio que não podemos correr o risco de não cumprir a meta, porque se lembrará, esta própria meta de déficit orçamental para este ano já foi melhorada em relação à perspectiva que havia do Programa de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, o que eu posso dizer faço parte daqueles que preferem que o essencial do ajustamento se faça pela despesa. Não vejo especial problema numa contribuição extraordinária, desde que ela seja justa e bem distribuída. E esta é? Pode ser-lo. Temos que esperar pela medida, pode ser-lo. Se fosse uma medida, digamos, em que toda a gente contribuía na mesma proporção do rendimento, não me pareceria bem. Parece-me melhor que quem mais tem contribua mais. Ou seja, creio que é uma medida que devia ser progressiva, como a própria taxa de IRS. E creio que é isso que o Governo, entre linhas, expressou. Terá dúvidas sobre como faz essa progressividade, mas creio que irá fazer essa progressividade. Se não fosse progressiva, não parecia bem. Trata-se. Nós temos um imposto sobre o rendimento progressivo. Se é uma contribuição extraordinária baseada nesse imposto, ela deve ser tão progressiva quanto o imposto, pelo menos. Portanto, creio que é isso que vai acontecer e, portanto, enfim, podemos considerar. Não creio que seja excessiva, não creio que seja... É claro, era melhor não existir, óbvio, mas não creio que seja uma coisa muito desproporcionada. É só este ano. E, obviamente, creio que o Governo deve investir seguramente na preparação de medidas de corte na despesa, que essas sim sejam definitivas e que devem ser feitas de uma forma sistemática. Nós não nos podemos cortar aqui um bocadinho, cortar ali um bocadinho. Não, tem que se rever aquilo que é essencial, porque eu tenho insistido também que o corte não deve ser feito numa lógica, o corte na despesa pública não deve ser feito numa lógica de distribuir o mal pelas aldeias, mas deve ser feito numa lógica de cortar aquilo que não faz sentido, e aí o corte deve ser 100%, e aumentar onde faz sentido. Portanto, ou seja, o que interessa é um corte líquido, portanto, a despesa tem que ser reduzida, mas pode ser reduzida aumentando certos postos, reduzindo drasticamente outros. Não avançar aqui para uma prática de cortes cegos, não é? Isso pressupõe que o Governo, digamos, toma conta da governação, seja seletivo, e prepara as coisas, não é? Há, do ponto de vista das medidas que é preciso tomar ainda, há que tomar algumas medidas do ponto de vista dos reequilíbrios. Eu insisto, é preciso tomar medidas a favorecer a poupança, é preciso fazer bem a medida do corte da taxa social única e com neutralidade em sede orçamental. Portanto, é a medida que está no programa do Governo, é a medida que está no memorando de entendimento mais virada para ter algum impacto nas empresas e na criação de condições para o investimento. Ela precisa de ser bem feita. Tenho insistido que deve ser, não deve beneficiar o setor não transacionável. O Governo tem na sua mão a possibilidade de praticar esta medida, consagrando a redução universal da taxa social única que vier a determinar no setor regulado, com os reguladores a determinar as baixas de preços para os consumidores, refletindo completamente essa mexida na taxa social única, e pode, obviamente, sobrepor no setor transacionável, seja exportação, seja substituição de importações, ou seja, valorização da produção nacional em concorrência com importações, poder conceder, eventualmente, alguns incentivos fiscais que reforcem essa medida. E essa, claramente, significaria uma mudança em relação a um clima onde o investimento está em forte queda e em que há pouca confiança no futuro. E esse é o tema fundamental, ou seja, se os consumidores perceberem, se as famílias perceberem que há um conjunto de dificuldades, mas que elas estão planeadas, que sabem quando acontece e que não lhes se está a mentir e que podem contar com aquilo vai acontecer, mas podem preparar uma estratégia de resposta, que as empresas contam com um conjunto de medidas em que não vão ter surpresas, nem do ponto de vista de mexidas precipitadas no IVA. É outra medida importante. O IVA vai sofrer alterações. É importantíssimo que essas alterações não sejam meramente fiscais, não sejam meramente alterações de receita, e era bom que o Governo, aí também, espero que vá ser assim, que defina quanto quer, em matéria de receita adicional de IVA,
mas que escolha as mexidas nas taxas, portanto trata-se de enquadrar bens e serviços em taxas que sobem, ou de 6 para 13 ou 13 para 23, de o fazer com impacto económico, impacto no emprego, impacto na competitividade e, portanto, é preciso atender a um conjunto de realidades e proteger algumas atividades que são geradoras de emprego, são geradoras de esforços de internacionalização da economia portuguesa, porque a internacionalização não se faz sem uma base interna e, portanto, às vezes, se reduz a base interna de uma empresa, destrua a possibilidade que ela tem de se internacionalizar e se destrua a possibilidade que ela tem de se internacionalizar, destrua a possibilidade que ela tem de comprar mais internamente para poder vender no exterior e, portanto, penso que o Governo terá sensibilidade a este problema e, portanto, nós podemos ter aqui, se as coisas correrem bem, se houver preparação e organização, como parece que está a haver, podemos ter alguma ligação da gestão da austeridade à promoção do crescimento. O outro aspecto que se vai jogar aqui é o Governo ganhou as eleições e esta coligação estabeleceu-se numa ótica de mudança. Nós podemos não concordar com todas as linhas que foram expressas nessa mudança, mas creio que a sociedade portuguesa no seu conjunto tem um forte consenso a favor da mudança. E, portanto, é bom que o Governo se assuma como um instrumento de mudança. E, portanto, muitos dos aspectos que estão aqui colocados, o grande problema é que a mudança é difícil de fazer, é preciso tomar medidas que já deviam ter sido tomadas há muito tempo, que agora têm que ser tomadas à pressa e, sobretudo, é preciso que as medidas sejam equilibradas do ponto de vista daquilo que o Governo tem dito e vamos ver se é capaz e se o podemos ajudar a ser capaz, porque seria bom para todos nós, que é reequilibrar a relação entre o setor público e o setor privado, não de um ponto de vista ideológico, não do ponto de vista daquela discussão em que uns são bons porque gostam do privado ou do público, claro, e os outros são maus porque gostam de outra coisa, mas de um ponto de vista em que há aqui maior colaboração entre todos os agentes, até porque se gerou ultimamente na sociedade portuguesa uma coisa interessante que conviria que não fosse, que fosse verdadeira, que fosse substancializada, que é um desejo que eu vejo significativo em muitos espaços de colaboração entre quem não colaborava muito. E, portanto, este sentimento de que é preciso colaborar, que é preciso trabalhar em conjunto, penso que é um trunfo que o Governo podia desenvolver, no sentido de que, apesar das dificuldades, a sociedade portuguesa esteja a viver esse clima de mudança. Portanto, por enquanto, as coisas são o que são. Eu considero positiva esta lógica de avisar que há problemas, que esses problemas podem ser resolvidos desta maneira, que se vai estudar com algum cuidado, que não haver precipitação e que obviamente podemos ser um bocadinho tolerantes a este jogo em que o Governo aproveita, digamos, o estar a começar há pouco tempo para fazer coisas menos simpáticas para depois poder fazer coisas mais simpáticas. Mas isso é secundário no que foi apresentado.